sexta-feira, né? Sábado não, começou sexta-feira à noite, o congresso, a Igreja Multiplique, simplesmente igreja, e nós fomos presenteados, né, pela Associação Batista Jaguaquarense, de sediar esse congresso. E assim, queridos, eu, ouvindo os irmãos, os testemunhos, não somente dos irmãos aqui, mas de outras igrejas, Deus nos impactou nesse final de semana. Pessoas que foram despertadas a viverem de maneira mais intencional, proposital, vendo cada oportunidade como uma porta que Deus está abrindo. E irmãos que saíram, pastor, que maravilha esse congresso, irmãos de outra igreja, irmãos daqui chegando para mim, pastor, já estou pensando em fazer assim, já estou pensando aqui, já estou pensando assado. Isso a gente pode testificar, queridos, o poder que a palavra traz, quando um homem, quando a mulher, de fato se rende à palavra. Porque quando a palavra de Deus, ela é pregada com fidelidade, como foi pregada nesse congresso, e o nosso coração está sensível a essa palavra, não tem como a gente sair do mesmo jeito. A gente, quando ouve a palavra, a gente sai pensando, como é que eu posso viver essa palavra? Como é que eu posso traduzir essa palavra no meu dia a dia? E esse congresso tem gerou isso em mim, muitas brechas que eu preciso fechar no meu ministério, e a palavra de Deus impactou bastante o meu coração, e eu espero que tenha impactado o seu coração também, que essa igreja possa caminhar na direção do Evangelho, pregando o Evangelho e anunciando as boas novas, e acima de tudo, fazendo discípulos de Cristo Jesus. Eu quero agradecer cada irmão, cada irmã, que esteve aqui presente, que trabalhou, que ajudou. Gente, que maravilha você estar numa igreja onde você não se sente só, né? Eu costumo dizer, então, só um pouquinho baixo, costumo dizer aqui para os meus colegas pastores, de certa forma é fácil ser pastor aqui, porque você nunca se sente só, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, porque vocês não deixam a equipe pastoral só. E eu espero que vocês não continuem deixando, continue orando pelas nossas vidas, queridos. Não deixe que o pastor de vocês, não deixe que nenhum dos pastores de vocês subam aqui neste lugar. Desenvolva os ministérios nos lares, na visitação, no aconselhamento, sem um revestimento de oração. Nós precisamos muito da oração de vocês. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Nós temos alguns avisos, eu não sei se está aqui. Não é a nova série não. A semana que vem, de forma excepcional, nós estaremos, já é início de abril, nós estaremos celebrando a Santa Ceia. Nós temos como costume celebrar a Santa Ceia sempre no segundo domingo do mês, mas o segundo domingo do mês, nesse mês de abril, é a paixão de Cristo, é a Páscoa, e a gente vai ter uma programação toda especial, então a gente vai antecipar somente no mês de abril a Santa Ceia. Então, não sei se Rafa está com a imagem aqui. Nós vamos estar, Rafa vai projetar aqui depois a imagem. No culto da Páscoa, nós vamos estar elaborando, na verdade já foi elaborado, nós vamos estar imprimindo e dando para cada um de vocês um convite especial. E eu quero que, em nome de Jesus, você pegue esse convite e se comprometa em oração e ação a trazer um visitante para a semana de Páscoa, para ouvir a palavra de Deus. Então você vai pegar esse convite, pelo menos um, e você vai, em nome de Jesus, apresentar talvez um colega de trabalho, um vizinho, talvez um familiar, para estar aqui conosco no culto da Páscoa, que será no segundo final de semana de abril, ok? Então, a Rafa vai projetar aqui daqui a pouquinho. Vocês vão receber nessa semana agora esse convite, e eu quero desafiar vocês. Outro detalhe, queridos, muito importante, vocês estão percebendo que praticamente todo domingo nós estamos fazendo ali uma cantina, né? Você tem ali a mesa da coletoria, né? A irmã que recolhe os impostos, a irmã Iris, e você tem ali o lanche da Vera, né? Capitaneado, liderado pela irmã Vera. Esses lanches, queridos, eles têm um propósito de abençoar os departamentos da igreja.
Então, ao longo do ano, cada departamento tem a sua conferência, tem a sua atividade, tem a sua festa, e esses recursos são direcionados para ajudar, para amenizar os custos dessas conferências, que tem tanto abençoado a vida da igreja. Então, esse é o objetivo. Então, tudo aquilo que a gente arrecadar nesses lanches será direcionado, rateado, dividido para cada departamento. Então, saindo do culto aqui, invista, tá bom? Irmãos, vamos abrir as suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Eu queria destacar aqui e louvar a Deus pela vida das pessoas que nos visitam, os nossos visitantes, né? Cada um de vocês, que Deus continue abençoando a vida do Igor, da sua esposa, do Gervásio, Deus continue abençoando, querido, em nome de Jesus, do Neto, Deus continue abençoando. Então, o pessoal que está nos visitando, que Deus possa falar com vocês profundamente. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1. Nós estamos com uma série de mensagens, encontros ordinários, momentos extraordinários. E hoje nós vamos para o segundo capítulo da série de mensagens, do encontro de Jesus com um homem de Gerasa, um homem possesso, inicialmente possesso por espírito imundo, mas que foi impactado pela presença de Jesus. Eu estou lendo o Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, verso 1 ao verso 20, amém? Quero agradecer também a presença do nosso irmão Alex, sempre aqui conosco, nos abençoando com músicas tão lindíssimas. Deus continue te usando, varão, em nome de Jesus, amém? Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Verso 4: pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Verso 6. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Verso 9. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Verso 10. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Meus queridos, começamos semana passada
essa série de mensagens, Encontros Ordinários, Momentos Extraordinários. E essa série de mensagens tem como objetivo traçar alguns encontros que Jesus teve com pessoas simples e comuns, narrados no Evangelho de Marcos. Todos os encontros que nós vamos perceber aqui ao longo dessa série serão retirados aqui do Evangelho de Marcos. Semana passada, à luz de Marcos capítulo 2, versos 13 e 17, nós estudamos e refletimos sobre o encontro que Jesus teve com um homem chamado Mateus ou Levi, um ex-cobrador de impostos, um ex-publicano, um ex-corrupto, mas que foi grandemente impactado pela presença de Jesus. E nós vimos basicamente duas coisas semana passada. Nós vimos que, em primeiro lugar, o fato de Jesus ter realinhado o coração de Mateus pela graça em torno do siga-me. Quando Jesus diz para ele, siga-me, o coração de Mateus, o coração de Levi é completamente realinhado, é completamente transformado, e ele abandona o seu maior ídolo, que eram as riquezas, e segue a Jesus. Vimos também que, à luz do encontro de Jesus com Mateus, ele e nós também assim fomos desafiados a redescobrir um novo propósito nas nossas vidas. Quando um homem e uma mulher de Deus têm um encontro com Cristo, a nossa vida ganha um novo propósito, e no caso de Mateus, os seus bens materiais passam a ter um novo propósito. A sua relação com as pessoas passam a ter um novo propósito, e a sua própria relação com Deus passa a ter um novo propósito. Mateus, ele é impactado em pelo menos 3 áreas da sua vida: a sua relação com os bens materiais, com o dinheiro, a sua relação com as pessoas e a sua relação com Deus. Hoje, à luz dessa história que nós acabamos de ler em Marcos capítulo 5, nós vamos falar do encontro que Jesus teve com esse homem possesso, que é conduzido da opressão à liberdade. Eu não sei quantos de vocês aqui têm conhecimento de uma música da falecida Gal Costa, uma música bem conhecida, e um trecho dessa música ela diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela, muito bem. Essa música nada mais é do que um reflexo do que muitas pessoas pensam. Muitas pessoas entendem que uma pessoa, ela continua na fase adulta do mesmo jeito que ela nasceu, ela não muda. Não há transformação para ela. Às vezes, de forma inconscientemente, nós olhamos para pessoas, pelas práticas que elas fazem, o modo de vida delas, e nós emitimos um diagnóstico: não, esse aí não tem jeito não, esse aí não tem mudança, esse aí não tem transformação que possa mudar a vida desse homem e dessa mulher. Se nós pararmos para pensar, de certa forma nós estamos dizendo que, em primeiro lugar, existem pessoas que são melhores do que outras, porque umas conseguem mudar e outras não. E conscientemente nós estamos dizendo que uma pessoa muda pelo poder que está nela mesma, não um poder que vem de fora para dentro, mas um poder que sai da própria pessoa. Então, umas pessoas têm capacidade de mudar e outras não. Em segundo lugar, um pensamento seguido por essa música de Gal Costa passa a entender que existe, de certa forma, um limite para o poder de Deus. Quando a gente diz que aquela pessoa não tem jeito, quando a gente diz que aquela pessoa não tem opção nenhuma de se transformar, de ser um homem transformado pelo Evangelho, uma mulher transformada pelo Evangelho, um jovem transformado pelo Evangelho, nós estamos limitando inconscientemente o poder de Deus. E a palavra do Senhor diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvar a todo aquele que crê. O Evangelho é a mão onipotente de Deus para transformar qualquer pessoa, queridos. Não há caso perdido para Deus.
Não há casos irremediáveis para Deus. Deus, Ele é todo poderoso e somente Ele, Deus, Jesus Cristo de Nazaré, pode transformar um coração de pedra, um coração cimentado, cristalizado pelo pecado, em um coração temente ao Senhor, moldado pelo Evangelho, como nós cantamos aqui, um coração segundo o coração de Deus. Somente Ele pode fazer. E a história desse homem nos mostra isso. A história desse homem possesso mostra que quando uma pessoa de fato encontra Jesus, não importa o passado dela, não importa o estado espiritual, psicológico, emocional, familiar dela, quando uma pessoa encontra Jesus, o poder do Evangelho é capaz de quebrar todas as correntes, todos os grilhões. Se nós fôssemos resumir a mensagem dessa noite em uma frase, nós poderíamos identificar que o mover de Jesus em nossa direção desfaz os efeitos do mal e nos conduz a uma vida de plena liberdade. Vou repetir: o mover de Jesus em nossa direção desfaz os efeitos do mal e nos conduz a uma vida de plena liberdade. Vamos verificar isso em dois momentos. Primeiro, eu quero te convidar a perceber qual o estado espiritual e emocional deste homem. E depois a gente vai perceber o que Jesus, quando Jesus encontra este homem, o que Jesus fez na vida deste homem. Leia comigo, por gentileza, os 5 primeiros versículos, para a gente ter um quadro da vida espiritual desse homem. O texto diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Perceba, queridos, que Jesus está aqui. Se você vê o contexto no capítulo 4, Jesus está atravessando o mar da Galileia. Lembre-se que Jesus, nós vimos isso na história de Mateus, ele desenvolve muito do seu ministério ali, à margem do mar da Galileia. Ele chama Mateus ali na margem do mar da Galileia. No entanto, o capítulo 4 diz que Jesus chama seus discípulos, ele atravessa o mar. Diz o verso 1 aqui, que eles atravessaram o mar. Ou seja, se você perceber o contexto, Jesus já havia lidado com algo, com um fenômeno natural indomável. O capítulo 4 de Marcos diz que o mar estava revolto de forma indomável. Os pescadores, as pessoas experientes no mar, não conseguiam dominar a embarcação, e Jesus levanta-se daquela embarcação e ele dá uma ordem para o mar, ele dá uma ordem para o vento, ele dá uma ordem para as ondas revoltas e inquietantes. Ele diz: aquieta-te, acalma-te, e diz o texto que o vento aquietou-se e fez completa bonança. Então Marcos começa o capítulo 5 dizendo o seguinte: olha, eles atravessaram o mar. Aqueles que atravessaram o mar, Jesus que atravessou o mar junto com seus discípulos, é aquele que já havia rompido a força indômata do mar. Ele tem poder sobre as forças da natureza. Aquele que chegou em Gerasa, ele tem poder sobre as forças da natureza. Ele dá ordem e os ventos se acalmam. Ele ordena e as ondas se aquietam. Eles atravessaram, diz o texto, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Uma região que ficava numa região assim um pouco a nordeste de Cafarnaum, do mar da Galileia, conhecida como Decápolis, ou seja, a região das 10 cidades. E Jesus desembarca naquela praia, e diz o texto que, em primeiro lugar, quando Jesus desembarca, ele se depara com este homem.
E eu queria traçar algumas características deste homem para a gente perceber a situação deste homem. Em primeiro lugar, o texto nos informa que este homem era um homem oprimido pelas potestades malignas. Veja comigo o verso de número 2, que o texto diz assim: um homem com um espírito imundo. Essa mesma informação está no verso de número 8, tanto no verso 2 quanto no verso 8. O evangelista diz que aquele homem estava possuído, dominado, opresso por um espírito imundo. A palavra imundo aqui dá a ideia de um ser espiritual que encontra-se em completa oposição à pessoa de Deus, exercendo o poder opressor para conduzir aquele homem no caminho da impureza, da mentira e da injustiça. Quem está dominando aquele homem é um ser espiritual, são os demônios, que fazem oposição ao reino de Deus, e que estava conduzindo aquele homem a viver uma vida à margem do reino de Deus. Estava conduzindo aquele homem a viver uma vida de maneira aleatória aos projetos de Deus para a vida dele. Aquele homem estava possuído por um espírito que fazia constante oposição. Ele era imundo, fazia constante oposição a Deus. Se Deus é puro, se Deus é santo, se Deus é luz, aquele homem estava possuído por seres espirituais, por potestades malignas, que eram impuras, que eram imundas, que faziam caos no seu interior. E diz o texto sagrado, quando Jesus pergunta o nome, qual é o seu nome? Os demônios dentro daquele homem respondem: nosso nome é Legião. A palavra legião dá a ideia de, é uma palavra bélica, é uma palavra do exército romano. Uma legião, queridos, era composta de mais ou menos 6.000 soldados. Talvez esse homem não estava possuído por 6.000 demônios, mas o que Marcos quer nos transmitir é que aquele homem estava completamente opressivo por forças demoníacas. Aquele homem estava completamente preso a seres espirituais da maldade, a seres espirituais do mal, a potestades maligníssimas que o conduziam a uma vida distante de Deus. Se você parar para perceber, quando o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo de número 2, Paulo diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam o quê? Quando seguiam o quê? Paulo responde: a presente ordem deste mundo, ou seja, os valores deste mundo. Paulo diz que os valores deste mundo, os princípios deste mundo nos escravizam e nos matam espiritualmente. E Paulo acrescenta um outro elemento: e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Paulo está dizendo que todo homem, que toda mulher, que todo jovem que decide viver uma vida em constante desobediência a Deus, sobre essa pessoa, sobre este homem, sobre esta mulher, está o espírito da potestade do ar, o espírito que faz oposição a Deus. Talvez muitas pessoas não tenham a mesma resposta que esse homem teve aqui, os mesmos sintomas, mas todo homem, toda mulher que vive em constante desobediência, que o pecado é uma constância na sua vida, não é um acidente, é um estilo de vida. A palavra do Senhor está dizendo que sobre essa pessoa há uma potestade que o escraviza ao pecado. Segundo lugar, montando ainda o quadro deste homem, nós podemos perceber que era um homem que vivia num ambiente de morte. Diz o texto no verso 2, no verso 3, que um homem como espírito imundo veio da onde? Dos sepulcros. Ele veio dos sepulcros ao seu encontro. O verso de número 3 diz assim: esse homem vivia onde? Qual era o lar desse homem? Qual era a casa desse homem? Os sepulcros. Ele vivia num lugar cercado de morte.
Ele vivia num lugar de morte. Os demônios sobre a vida daquele homem tinham sabotado a relação familiar dele, tinham tirado ele do ambiente de lá, do ambiente criado por Deus, da família, e tinha inserido esse homem na sepultura, nos sepulcros. E se você parar para pensar, queridos, o sepulcro, ele só existe por causa do pecado. Você já parou para perceber que o cemitério só existe porque o homem pecou? Se o homem não tivesse pecado, se Adão e Eva não tivessem desobedecido a Deus, rompido com Deus Criador, não existiria cemitério. Esse homem está em um ambiente, num ambiente que é cercado pela morte, e ele só está nesse ambiente por causa do pecado. Porque um homem, os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus. Esse homem está num ambiente cujo salário é o pecado. O pecado é que conduziu esse homem nesse ambiente. Quando um homem e uma mulher decidem viver uma vida à parte dos valores do reino de Deus, sabe qual é o ambiente dessa pessoa? Ainda que essa pessoa esteja numa casa muito bem ornamentada, ainda que essa pessoa esteja vestida das mais finas roupas, ainda que essa pessoa esteja usando os mais caros perfumes, quando uma pessoa vive no pecado, essa pessoa é a morta-viva, ela vive no sepulcro. Talvez não literal como esse homem, porque o salário do pecado é a morte, é a sepultura. Vamos remontar ainda. Então é um homem que vive, ele é oprimido pelo diabo, ele vive num ambiente de morte, e diz o texto ainda, em terceiro lugar, que ele é um homem completamente indomável. Ele é um homem indomável. Veja comigo o verso de número 3 e verso 4, diz assim: e ninguém conseguia prendê-lo, a parte B do versículo 3, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, verso 4, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrar os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Perceba o que está acontecendo aqui, queridos. Ninguém consegue dominar esse homem. Se você lê nas Escrituras, uma das características de uma pessoa cheia do Espírito Santo é o domínio próprio. É a pessoa conseguir se dominar. É a pessoa se conseguir se controlar. O Espírito Santo nos dá a capacidade de nos controlarmos, de nos dominarmos, mas esse homem não está cheio do Espírito Santo. Esse homem está cheio de potestade, de legiões, de forças que fazem oposição ao reino de Deus. E não tem correntes, não tem grilhões que possam segurar esse homem. Essas correntes, esses grilhões, representam justamente a falsa promessa do diabo para homens e mulheres dos nossos dias. Qual é o grande sonho de homens e mulheres dos nossos dias? É viver completamente livre para fazer e ser o que bem quiserem. A gente vai crescendo, a gente vai se tornando adolescente, a gente vai se tornando jovem, e vem um desejo ardente no nosso coração: eu quero ser dono do meu próprio nariz, eu quero fazer o que eu quero lidar com a minha vida segundo a minha vontade, é eu que mando na minha vida. O diabo promete que o pecado vai nos trazer liberdade completa, mas sabe o que acontece? Cada vez mais que a gente se vê no pecado, grilhões invisíveis, correntes invisíveis nos prendem e sabotam a vida de Deus em nós. Esse homem, não existe correntes que conseguem controlar ele. Não existe grilhões que possam prender esse homem. Mas esse homem possui grilhões e correntes invisíveis que o prendiam ao pecado e à vida à parte de Deus. Em quarto lugar, pense comigo ainda, o quadro deste homem.
Este homem é um homem perdidamente desesperado. Ele não tem esperança. Ele não vê saída. Ele não vê porta, ele só vê parede. Leia comigo o verso 5. Noite e dia, ele andava gritando, cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Automutilação. Esse homem não dorme. Esse homem não tem paz. Esse homem é vítima da insônia. Esse homem quer se matar, ele corta os pulsos. Ele tem tendência a suicídio. Sabe por quê? Porque a vida dele está tomada pela potestade do ar que o conduziu à desobediência, a uma vida à parte dos valores e dos princípios do reino de Deus. E é justamente isso que o pecado leva um homem e uma mulher. O diabo promete liberdade, o diabo promete uma vida plena, o diabo promete uma vida satisfeita, feliz, mas o diabo deixa o homem, a mulher, que vive a parte dos princípios e dos valores de Deus, nessas condições aqui. Ele sabota as nossas vidas, ele sabota as nossas emoções, ele sabota a nossa família, ele sabota a nossa relação com Deus, ele sabota a nossa profissão, ele arrebenta o nosso corpo físico, ele arrebenta o nosso psicológico, e a gente vai se vivendo como um louco. Esse homem anda como um andarilho, noite e dia, vagueando pelas colinas, pelos sepulcros, se cortando. João capítulo 10, verso 10, Jesus diz o seguinte: o ladrão vem apenas para furtar, para matar e para destruir. Talvez, quem sabe, na caminhada de vida deste homem, que a gente não sabe o antes, como ele era, talvez ele brincou com o pecado, talvez ele negociou com o pecado, talvez ele transigiu com os valores de Deus, e agora ele se vê preso, acorrentado, dominado, sem paz de espírito. E sabe o que é o pior, queridos? Nessa condição que ele se encontra, diz o texto sagrado, veja comigo o verso 3 e o verso 4, que nessa condição, ninguém podia ajudar esse homem. O texto diz assim: esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo. O verso 4 ainda diz: ninguém, nem um psicólogo, nem um terapeuta, nem um pai de santo, nem um homem da terra, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Sabe o que é que isso me ensina, queridos? Isso me ensina que, diante de uma crise espiritual como essa, que esse homem está aqui e ele representa homens e mulheres, jovens, adolescentes, amarrados pelo pecado, presos pelo pecado, envoltos pelo pecado, que vivem brincando com o pecado, estão acorrentados, agrilhoados pelo pecado. Isso me ensina que ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum cientista, nenhuma ciência pode resgatar um ser humano das mãos do diabo. Nenhum psicólogo, nenhum terapeuta. Esse texto me ensina que o ser humano é completamente frustrado para solucionar os nossos problemas espirituais, para nos conduzir de volta para Deus. Você pode ir no psicólogo, você pode ir no terapeuta, você pode buscar soluções humanas para solucionar um problema espiritual. Ninguém pode resolver a tua situação. Nenhuma ciência, nenhum remédio,
Nenhum mecanismo humano pode trazer vida a esse homem, mas houve um dia em que Jesus de Nazaré atravessou o mar da Galileia e se apresentou diante desse homem, e ele, Jesus Cristo, ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele é o Redentor, e ele está dizendo: eu sou o Todo Poderoso para te dar vida. É ele que pode dar vida, é ele que pode libertar. Enquanto ninguém podia fazer nada, enquanto todos estavam com as mãos atadas, enquanto todas as pessoas não podiam fazer mais nada para trazer paz, para trazer liberdade a esse homem, Jesus se apresenta, e quando Jesus se apresenta, os demônios se prostram, os demônios vão embora, esse homem é libertado para a glória do nome do Senhor. Isso nos ensina, meus queridos, que nós precisamos como igreja depender do poder de Jesus Cristo. Não há caso perdido para Jesus. Pode entrar quem for aqui nessa igreja, pode entrar quem for aqui neste templo, não há caso perdido para Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele está conosco, Ele está no meio da igreja, Ele sonda a igreja, Ele potencializa a igreja, Ele enche a igreja do Espírito Santo. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A igreja precisa tomar posse disso. Não há caso perdido para o Senhor. E aí eu já entro no segundo ponto dessa mensagem. Depois que a gente reconstruiu o quadro deste homem, e a completa impossibilidade humana para trazer vida e paz para este homem, vamos entender o encontro desse homem com Jesus Cristo. Porque o encontro de Jesus com esse homem, Jesus o surpreende com o seu poder, com a sua graça. Veja comigo em 3 momentos. Em primeiro lugar, Jesus surpreende esse homem pela sua autoridade soberana. Veja os versos 6 até o verso 13 comigo. O que acontece nessa história? Diz o texto sagrado, verso 6. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Verso 8. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Verso 9, então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos, e implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. O que está acontecendo aqui do verso 6 ao verso 13? Jesus está demonstrando a sua autoridade contra os demônios. Se você parar para pensar, juntamente comigo, você vai perceber que esse homem indomável, que vivia vagueando pelos sepulcros, quando ele vê Jesus, diz o texto sagrado, que ele corre na direção de Jesus e se prostra. Ele se prostra. E é interessante esse ato de se prostrar, porque esse ato de se prostrar, aquele homem ter se prostrado diante de Jesus, é um reconhecimento que quem está diante dele demônio, dele legião, não é simplesmente um rabi, não é simplesmente um mestre da lei, não é simplesmente um religioso, não é simplesmente um homem que tem ideias inteligentes, ideias bacanas. Quem está diante desse homem é o Deus Criador, é o Deus Todo-Poderoso. Se você ler comigo o capítulo 3 de Marcos, o verso de número 11, Jesus já tinha tido uma experiência dessa. Porque o texto diz assim: sempre, não é uma vez ou outra não, diz o texto, sempre que os espíritos imundos o viam, faziam o quê? Prostravam-se diante dele e gritavam. Percebam no que eles gritavam, isso é muito importante para Marcos. O que eles gritavam? Tu és o Filho de Deus. Os demônios estão reconhecendo que Jesus não é simplesmente
um religioso qualquer, um mestre qualquer. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Em Marcos capítulo 5, mais adiante um pouco, Jesus está em Cafarnaum, ele volta, porque ele está agora em Gerasa, do outro lado do mar, mas ele volta, e quando ele volta, diz o texto, no verso 22, capítulo 5, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, qual é a reação de Jairo? Se prostra diante de Jesus. Perceba, capítulo 3, capítulo 5 agora, mais um pouquinho adiante, no verso 33, uma mulher que sofria de uma doença incurável, recebe o poder de Jesus. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Essa questão do prostrar, meus irmãos, Marcos repete isso desde o capítulo 3, Marcos quer trazer informação para mim, para você. Se as pessoas estão se prostrando diante de Jesus, se os demônios estão se prostrando diante de Jesus, é porque estão reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, está diante de alguém todo-poderoso. E qual é, aqui na nossa história, a fala da legião, dos demônios? O que eles gritam? O texto diz assim, verso de número 7, gritou em alta voz: que queres tu comigo? Jesus, o quê? Filho do Deus Altíssimo. Preste atenção, queridos, porque essa expressão, Filho de Deus, Marcos quer provar no seu livro, que Jesus, ele é o Filho de Deus. Como assim, pastor? Se você ler Marcos capítulo 1, verso 1, o primeiro versículo do Evangelho de Marcos, que é o Evangelho que nós estamos estudando, Marcos diz assim, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. No primeiro verso, Marcos já afirma, Jesus é o Filho de Deus. Lá no final do Evangelho, no capítulo 15, Marcos traz uma outra evidência. Capítulo 15, verso 39, no momento que Jesus entrega a sua vida ao Pai, diz o texto que o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu e disse: realmente este homem era o quê? O Filho de Deus. Marcos quer provar que Jesus, ele é o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Se você parar comigo ainda para analisar o seguinte, quando Jesus está na embarcação, no capítulo 4 de Marcos, e as ondas e os ventos tentam surrar aquela embarcação, e Jesus aquieta os ventos, e Jesus aquieta as ondas, qual é a pergunta que surge no final do capítulo 4, na boca dos discípulos? Quem é este? Quem é este que está diante de nós? E o Evangelho de Marcos é toda uma construção para provar, para responder essa pergunta: quem é este? E Marcos vai dizer que este que estava diante dos demônios, das legiões, de homens, de mulheres, de crianças, este é o Filho do Deus Altíssimo. Esse é aquele que entrou na história para assumir nosso lugar, os nossos erros, os nossos pecados. Esse é aquele que entrou na história para reescrever as nossas vidas. Este é aquele que entrou na história para naquela cruz assumir os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Este é aquele que entrou na história para desfazer a obra do diabo. Quem é este? Ele é o Filho de Deus. Ele tem todo o poder, e diante dele os demônios se prostram, diante dele os demônios se curvam. Agora eu lhe pergunto, diante dessa condição desse homem, que a gente viu que era humanamente incurável, ninguém podia ajudar ele, Jesus chega, e Jesus se apresenta como Filho de Deus. E a pergunta que a gente pode fazer nesse texto é:
Por que Jesus pôde libertar aquele homem? Por que Jesus pôde salvar aquele homem? Por que Jesus pode reescrever a história daquele homem? Se nós formos responder essa pergunta, eu diria que Jesus só pôde libertar e restaurar a vida daquele homem, porque Jesus, anos depois, iria assumir o lugar daquele homem na cruz. Foi Jesus que foi levado para fora da cidade, como esse homem estava. Foi Jesus que foi colocado nu sobre uma cruz. Foi Jesus que foi colocado preso sobre um madeiro. Foi Jesus que gritou nos suas últimas palavras naquela cruz. Jesus disse: meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Por que hoje nós podemos confiar no perdão e na transformação de Jesus? Por que hoje nós podemos ter confiança, queridos, que Jesus pode transformar as nossas vidas e nos libertar das nossas mazelas? Por que hoje nós podemos ter a esperança de que Jesus pode reescrever a nossa vida, gente, como reescreveu a vida deste homem? Por que hoje nós podemos ter a esperança de que um dia nós estaremos com Cristo Jesus num reino celestial, porque Jesus assumiu o nosso lugar. Jesus assumiu o seu lugar naquela cruz. Jesus assumiu as suas mazelas. Jesus assumiu os seus erros. Jesus assumiu as suas falhas, os seus pecados naquela cruz. Aquela cruz não era de Jesus, aquela cruz era nossa, e Jesus assume aquela cruz. Jesus assume os nossos erros, Jesus assume as nossas burradas, para que eu e você possamos viver pela graça, uma vida transformada pelo Evangelho, uma vida impactada pelo Evangelho, uma vida que transborda a presença de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo, porque Ele assumiu o nosso lugar naquela cruz. Um homem só pode ser libertado, este homem só pode ser libertado, nós aqui. Talvez a gente não teve a mesma experiência que esse homem, mas todos nós éramos escravos do pecado e estávamos mortos nele. E porque Jesus assumiu o nosso lugar naquela cruz, porque a gente pode cantar, Ele vive, eu posso crer no amanhã. Foi porque Ele assumiu as nossas burradas, passadas, presentes e futuras, para que a gente viva pela graça daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Em segundo lugar, esse homem é surpreendido não somente pela autoridade, pelo poder libertador de Jesus, mas esse homem é surpreendido pela transformação que Jesus promove na vida de um homem e de uma mulher. Se você ler comigo o verso 15, veja comigo o verso 15, depois que Jesus dá uma palavra de autoridade contra aqueles espíritos imundos, Jesus fala, saia! E eles batem em retirada. Jesus perdoa aquele homem, Jesus restaura aquele homem. E diz o texto que depois que Jesus restaura aquele homem, veja o verso 15. Quando se aproximaram de Jesus, os moradores daquela cidade, os conterrâneos daquele homem, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Veja comigo com cuidado, queridos, o processo que Jesus fez na vida desse homem. Porque quando Jesus fala saia, o ato de Jesus mandar saia, espírito imundo, e Jesus está perdoando aquele homem. Jesus está libertando aquele homem.
Jesus está dando graça para aquele homem. E quando um homem e uma mulher é impactado por Jesus, pela graça de Jesus, a vida dessa pessoa não continua a mesma. Quando uma pessoa de fato é impactada pela presença de Jesus, não pela religião, não pela religião, porque a religião em si mesma não transforma ninguém, quem transforma é o Espírito Santo, quem transforma é o poder de Jesus. Quando um homem e uma mulher de fato tem um encontro com Jesus e é impactado por essa graça, olha o que acontece, diz o verso de número 15, que os moradores daquela cidade de Gerasa viram ali o homem que fora passado, não é presente, não é futuro, fora, ele não é mais, fora possesso da legião de demônios. Como é que eles viram esse homem? O homem estava como? O homem estava assentado. Um homem que vivia de forma indomável, andando de um lugar para o outro, se mutilando. Agora, uma vez transformado e impactado pela graça, ele está sentado, ele está em paz, ele está tranquilo, ele está sentado, ele está vestido, diz o texto. E mais, ele está em perfeito juízo. Grave comigo essas duas palavras aqui, assentado e em perfeito juízo, porque a palavra aqui, traduzida como perfeito juízo, significa uma pessoa de mente sadia, uma pessoa sóbria. Porque a primeira coisa que Jesus transforma nas nossas vidas é a nossa mente. É a nossa maneira de pensar. Quando um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma criança é impactado pelo encontro com Jesus, é impactado pela graça de Jesus, a mente dessa pessoa, antes perturbada pelo pecado, desvirtuada pelo pecado, disfuncional pelo pecado, opressa por seres espirituais malignos, agora ela está sã. Agora ela consegue pensar os valores do reino de Deus, agora ela consegue raciocinar na perspectiva do reino de Deus. O pensamento dela muda. O que Paulo escreve em Romanos capítulo 12? Paulo diz o seguinte: não vos amoldeis com os valores, com os princípios deste século, mas deixai-vos transformar a vossa mente pelo Espírito Santo. A primeira coisa que Deus muda na vida de uma pessoa é a maneira como ela pensa. Um homem, quando é impactado pela graça de Deus, ele começa a pensar a relação conjugal diferente. Ele começa a amar mais a sua esposa, ele começa a respeitar mais, a forma como ele conversa é diferente, ele agora tem diálogo, ele agora tem harmonia, ele agora consegue perdoar. Uma pessoa, uma mulher impactada pela graça, ela começa a se relacionar consigo, com o seu cônjuge, com seus filhos, de maneira diferente. Quando um filho, um jovem, um adolescente é de fato impactado pela graça, a maneira como ele pensa o seu corpo, a maneira como ele pensa a sexualidade é diferente, gente. Olha como os jovens do mundo pensam sexo. Olha como os jovens do mundo pensam o corpo. O corpo, para muitos dos jovens do nosso mundo, é uma vitrine que eu tenho que exibir para as pessoas, para ser reconhecido. Mas como é que o Evangelho nos transforma? O Evangelho diz que o nosso corpo não é uma vitrine. O Evangelho diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Isso muda. E só quem pode fazer isso é a graça. É quando a pessoa se rende à graça. E o texto diz que esse homem agora, ele tem uma mente sã. E ele está sentado. O modo de vida dele agora não é mais de uma pessoa que anda para cima e para baixo, gritando, se mutilando. Mas agora ele tem paz. É uma transformação, queridos, de dentro para fora. E somente quando eu e você nos encontramos com Cristo, isso pode acontecer.
E é uma transformação tão radical. Por exemplo, perceba comigo o que aconteceu com Zaqueu. O texto diz lá em Lucas capítulo 19, quem era Zaqueu? Zaqueu era um chefe dos publicanos. Vocês lembram que semana passada eu falei do que eram os publicanos? Que Mateus era um publicano? Zaqueu era o cabeça do esquema. Ele era o chefe. É ele que orquestrava todo o esquema de corrupção entre os publicanos. Mas teve um dia que ele teve um encontro com Jesus. E numa refeição na sua casa, Zaqueu foi tão impactado pela graça de Jesus, tão impactado pela graça de Jesus, que ele levanta da mesa e diz: estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Eu não quero mais viver essa vida de corrupção. Eu fico imaginando a segunda-feira de Zaqueu, ele chegando no escritório dos publicanos. E os colegas de trabalho dele falando assim: e aí, Zaqueu, qual vai ser o próximo esquema? Qual é o esquema da semana? Zaqueu falou assim: eu estou fora. Não dá mais para mim. Por que, Zaqueu? O que aconteceu? Eu encontrei uma pessoa. E essa pessoa transformou a minha vida. Essa pessoa é Jesus. Estou fora dos esquemas. Eu fico imaginando, queridos, aquela mulher de João capítulo 8, que foi pega no adultério, e foi colocada na praça pública de Jerusalém para ser apedrejada. E Jesus chega para aquele povo e diz assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E depois que todo mundo sai, Jesus pergunta: cadê aqueles que te acusavam? E ela diz assim: foram embora, não tem mais ninguém. E Jesus fala para ela: eu também não a condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado. Eu fico imaginando depois, horas depois, o amante dessa mulher mandando uma mensagem para o WhatsApp dela: e aí, conseguiu se safar? Vamos continuar o nosso encontro? Vamos marcar mais para hoje à noite? Vamos terminar aquilo que a gente começou? E aquela mulher disse: eu não posso mais, porque eu conheci uma pessoa, e essa pessoa transformou a minha vida. Eu não sou mais a mesma mulher. É isso que Jesus faz na minha vida e na sua vida. É isso que Jesus quer fazer nas nossas vidas, queridos. É nos transformar completamente. É isso que a graça de Deus fez na vida deste homem, e é isso que a graça de Deus pode fazer nas nossas vidas. E eu quero terminar com o último ponto. Surpreendido, porque Jesus surpreende aquele homem com a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Jesus agora surpreende aquele homem e vai ensinar aquele homem o que é de fato ser uma vida livre, porque aquele homem nunca foi livre. E Jesus vai ensinar agora para ele o que é ser uma vida livre. Leia comigo os versos 18, 19 e 20. O texto diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, vá para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Verso 20. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Eu queria destacar aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, o que é de fato ter uma vida livre? Porque na nossa cultura, ter uma vida livre é eu poder fazer o que eu quero fazer. Mas segundo Paulo, em Gálatas capítulo 5, verso de número 3, Paulo diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade,
mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Vocês são livres, mas vocês não podem usar a liberdade para fazer aquilo que é oposto aos valores do reino de Deus. E Paulo continua, pelo contrário, sirvam os outros mediante o amor. Paulo está dizendo o seguinte: quando um homem e uma mulher verdadeiramente têm um encontro com Cristo, a sua vida passa a ser vivida em plena liberdade. E a liberdade verdadeira é viver para cumprir na história a agenda de Cristo em nossas vidas. Servir os outros mediante o amor. É isso que é ser livre, e é isso que Jesus ensina para esse homem. Porque os versos de número 18 e 19, o verso 18 diz que Jesus está indo embora, porque ele foi expulso daquela cidade. E diz o verso de número 18 que aquele homem suplicou para Jesus, para que deixasse ele seguir Jesus. Aquele homem queria seguir Jesus para onde Jesus pudesse levar. Assim como Jesus chamou Mateus, eu quero que você venha comigo, saia dessa mesa, eu quero que você me siga. Esse homem também pede para Jesus: deixa eu te seguir, deixa eu andar contigo, deixa eu viajar contigo. E qual é a resposta de Jesus para ele? Verso 19, Jesus não o permitiu. E aqui revela a autoridade, a soberania de Jesus em determinar a nossa agenda. Quando um homem e uma mulher se rende a Jesus, é Jesus que passa agora a determinar como vai ser a nossa vida. Jesus fala assim: não, você não vai comigo. Sabe o que é que você vai fazer? Vá para casa, vá para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Primeira lição aqui nesse texto: precisamos estar sensíveis à agenda de Jesus para as nossas vidas. E a agenda de Jesus para as nossas vidas indica o onde, para onde a gente tem que ir e o que a gente tem que fazer. Nesse final de semana nós somos impactados pelo Evangelho e basicamente nós refletimos essas duas coisas: para onde Jesus está me conduzindo, e a gente precisa ter sensibilidade, queridos, para ouvir Jesus. Qual é a direção de Jesus? Qual é a pessoa que Jesus está colocando no meu caminho? Ele está dizendo: vai meu filho, vai minha filha. Qual é a direção que Jesus está dando para a nossa caminhada espiritual, para a nossa caminhada com Ele? Qual é a direção, queridos? E nós precisamos estar sensíveis, porque às vezes Jesus pode estar dizendo: olha, vá para a direita, e a gente está com tantas vozes no nosso coração, e a gente está caminhando para a esquerda. Quando um homem e uma mulher têm um encontro com Jesus e é impactado pela graça, ele caminha na direção que Jesus determina, e para isso nós precisamos de oração, nós precisamos estar sensíveis ao que Deus fala com a gente. Às vezes nós estamos caminhando com Jesus e nós estamos perdidos, nós não sabemos para onde ir, e Jesus dá uma direção para aquele homem: não, você não vai comigo, você vai para a sua casa, você vai para a sua família, você vai para a sua cidade. E o que é que ele tem que fazer? Diz o texto, ele tem que anunciar. Anunciar o quê? Tudo quanto o Senhor fez por ele e como teve misericórdia dele. Qual é a nossa missão enquanto discípulos de Cristo? Esse homem não fez faculdade teológica. Esse homem não frequentou ainda nenhum EBD. Esse homem ainda não conseguiu ler nenhum texto das Escrituras. Mas o que que Jesus manda ele fazer? Sabe o que é que você tem que fazer, meu filho? Vai para a sua casa, vai para a sua família, vai para a sua cidade, vá para o seu vizinho, vá para a sua escola, vá para o seu trabalho, vá para o seu contexto social, vá para os seus relacionamentos. Fazer o quê? Você vai anunciar tudo quanto o Senhor fez na sua vida e como teve misericórdia de você. Essa é a nossa mensagem, essa é a nossa missão, meus irmãos. O problema é que às vezes a gente nem sabe o que Jesus fez por nós.
A gente já perdeu de vista o que Jesus fez por você. Anuncie isso, fale isso, pregue isso com autoridade, com eloquência, com intrepidez, no poder do Espírito Santo de Deus. Jesus vai para a sua casa, vai para a sua família e anuncie o poder da graça de Deus sobre a sua vida. Tudo quanto o Senhor fez por você, o que Deus tem feito na sua vida? O que Deus tem feito no seu caminhar? O que Deus tem feito na sua história? Anuncie isso, anuncie a graça do Senhor, anuncie a misericórdia do Senhor, anuncie o poder do Evangelho sobre a tua vida. E para finalizar, nós precisamos nos render à agenda de Jesus. Porque não basta saber para onde Jesus quer que a gente vá, nem o que Jesus quer que a gente faça. Não adianta a gente saber. Tem muita gente que sabe. Tem muita gente que sabe. A nossa grande dificuldade, gente, é nos render. E o verso de número 20 diz: então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, nas 10 cidades que compunham o território onde ele morava, quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Quando uma pessoa de fato se rende à graça de Deus, e tem um encontro com Jesus, queridos, ela se rende. Ela vai. Ela cumpre, ela obedece. Esse homem não questiona, esse homem não retruca com Jesus. Ah, Jesus sozinho, como é que eu vou, como é que eu faço? Ele não questiona Jesus. O que Jesus tem mandado você fazer hoje e que não pode ser amanhã? Quais são as oportunidades que Ele tem colocado na sua mão? Quais são as pessoas que Ele tem colocado diante de você? Quais são as oportunidades? Quais são as portas que Ele tem aberto? Ele está dizendo, vá. E Ele está nos desafiando nessa noite a nos render. E 3 perguntas para a gente finalizar. Seus encontros com Jesus têm revelado a profundidade dos seus pecados e sua necessidade de ser surpreendido pelo perdão de Jesus? Todas as vezes que você se encontra com Jesus, você tem ganhado consciência dos seus pecados e do quanto você precisa do perdão? Segundo, seus encontros com Jesus têm desafiado a você uma transformação de pensamentos e ações? Quando você ora, quando você adora, isso tem gerado transformação em você? E por último, seus encontros com Jesus têm produzido uma vida de plena liberdade, realinhando sua agenda e lhe tornando mais sensível ao onde e ao que Cristo deseja fazer por meio de você? Como estão os nossos encontros com Jesus? Tem acontecido essas coisas? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude nessa caminhada. Que promova encontros de graça e de poder sobre as nossas vidas. Deus bendito e poderoso, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar por esse final de semana, meu Deus, tão abençoado. O Senhor nos impactou com a tua palavra e com o teu evangelho. Deus, em Cristo Jesus, eu te peço que o teu Espírito Santo abra a nossa mente, abra o nosso coração para que a gente entenda a tua palavra
e a gente se renda à Tua palavra. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, porque não é tão simples assim. A gente ouve, a gente entende, a gente compreende, mas a Tua palavra diz que o diabo anda ao nosso derredor e ele fica criando uma oportunidade para roubar de nós essa semente. Não permita, Senhor, que o diabo roube essa semente do nosso coração. Faz com que a Tua palavra pregada desde sexta à noite ache guarida do nosso coração, ache terreno fértil no nosso coração e produza frutos, meu Deus, e produza frutos de arrependimento. Nos leve, meu Deus, a uma vida mais parecida com Jesus, uma vida mais comprometida com os valores e os princípios do Teu Evangelho. Nos ajude a cada dia que nós nos encontrarmos contigo, Senhor, nos nossos encontros diários, nos nossos encontros semanais, a gente ser impactado pelo Teu poder e a Tua autoridade, autoridade que nos convence de que de fato nós somos pecadores perdidos e que nós precisamos da Tua graça desesperadamente. Tire toda a arrogância espiritual do nosso coração, Pai, e nos humilha diante do Senhor, para que a gente reconheça que nós somos pequenos e falhos e dependentes de Ti. Não permita que a gente se esconda do Senhor. Não permita, meu Deus, que a gente ofusque as nossas vidas, o nosso coração, dos Teus olhos que brilham como chama de fogo. Oh Deus, ajude com que nossos encontros contigo, Senhor, gere tamanha transformação que comece a mudar a nossa mente e a maneira como a gente vive, a maneira como a gente comporta, a maneira como a gente lida com o dia a dia, muda a maneira como a gente pensa a vida, Senhor. Transforma os nossos pensamentos, nos dê, Deus, mentes sadias, como o Senhor deu àquele homem, um juízo perfeito, um juízo são, um juízo sóbrio, que consegue raciocinar, que consegue pensar os valores e os princípios, não do mundo, mas do reino dos céus, porque é de lá que nós somos do reino dos céus. E nos ajude, meu Deus, a sermos impactados tão profundamente pela Tua graça, que a gente consiga perceber para onde o Senhor quer nos direcionar e o que a gente tem que fazer. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, levanta a Igreja Batista da Graça como um dos referenciais aqui nessa cidade, como instrumento, ainda que limitado, levanta, meu Deus, como instrumento, para ser bênção do Senhor, aqui nesses conjuntos habitacionais, aqui neste bairro, aqui nessa cidade, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos, amém.